os milagres que acontecem quando você tem presença. Você já parou para observar os milagres da vida, quando é que eles acontecem? Dificilmente eles acontecem quando a gente está agitado, sob muita ansiedade, angústia, mente acelerada. Normalmente eles acontecem quando tem presença. E o que é presença? Presença é você estar num estado de equilíbrio, um estado interno de paz, de equilíbrio, é você estar conectada com o todo. E quando você junta tudo isso, você tem a presença de viver o aqui e o agora e perceber os sinais do aqui e agora e responder aos sinais do aqui e do agora. Eu tive uma experiência muito interessante sobre isso, eu vou contar para você, porque isso pode te inspirar e eu vou te dizer como eu cheguei nessa presença também. Estava eu numa viagem numa ilha chamada Açores, é uma ilha de Portugal, bem afastada até do continente, e uma cidadezinha assim, centrinho bem pequeno, né, tudo muito simples. E aí tava lá, tinha chegado animada, lá é um lugar que você tem muitos passeios em meio à natureza para fazer, tem trilha, tem um monte de miradouro, tem experiências em águas vulcânicas, é sensacional, tava animadíssima. E aí chegamos lá e fomos descobrir como a gente ia fazer para ir até esses lugares da ilha. E para nossa surpresa, a gente foi até um local que tinha aqueles ônibus de turismo, sabe? E aí que tipo, tem aquele que é bem famoso de Londres, que é aquele de 2 andares, que é aberto em cima, ele te leva para todos os pontos e você desce naqueles que você quer. Pois bem, achamos ele lá, e lá inclusive era uma miniatura, era um micro-ônibus, porque a cidade é pequenininha, eles tinham essa versão mini. E a gente conversando com a pessoa que vendia lá o ticket, ela muito simpática, explicou tudo pra gente como funcionava, deixou a gente ainda mais animada, nossa, que legal, vamos fazer isso aqui, vamos visitar esse lugar aqui. Porém, ela disse assim, olha, só que tá nublado e quando tem essa neblina não vale a pena ir porque vocês não vão conseguir ver nada. Aqui é assim, quando tem neblina não vale a pena. E a previsão para amanhã é o dia ficar ainda pior. Então depois deve dar uma melhorada. Então eu não aconselho vocês a comprarem o ticket do ônibus hoje, porque senão vocês vão ter que ir hoje e amanhã, obrigatoriamente. E vocês não vão aproveitar. A gente, então tá bom, né? Desanimamos assim. E aí eu dentro de mim fiquei pensando, falei, bom, mas se a gente não for assim, o que nós vamos fazer, né? Não vai ter nada para fazer aqui. Eram poucos dias naquele lugar, queria aproveitar ao máximo. E aí ela falou, ó, se vocês quiserem, uma solução é vocês irem para Furnas, que é uma outra parte da ilha, que a gente não faz, e lá tem as piscinas quentes do vulcão, isso dá para vocês aproveitarem. Ah, legal, boa ideia, como que a gente pode ir? Tem um ônibus que sai ali, que é o ônibus circular da cidade, ele vai e tal, porém, ele só tem 2 horários. Às 7h15 da manhã, já tinha passado, e às 3h15 da tarde, então não tínhamos mais essa opção. Aí a gente falou, tá bom. Aí saímos de lá e eu conversando com meu marido e falei, bom, acho que nós vamos ter que alugar um carro, é a única solução pra gente aproveitar o dia, senão vai ser um dia de viagem perdido, né? Tá bom, vamos ver. Começamos a olhar lá na internet, não tinha nada para alugar, todos os sites que a gente olhava não tinha carro disponível. Caramba, não tem um carro disponível nessa cidade, o que nós vamos fazer, né? Aí ele falou, vamos voltar pro hotel, vamos ver lá na recepção do hotel, às vezes eles devem ter algum contato, né, pode ser que eles ajudem a gente. Legal, vamos voltar lá. Aí estamos voltando a pé, aí eu falei pra ele assim, sabe, a gente podia encontrar um casal, né, um casal de senhorzinhos, assim, que tivesse alugado um carro e que tivesse querendo uma companhia. Pensa só, a gente ia ser uma ótima companhia para eles, a gente ia poder até cuidar deles, se eles quisessem, e em contrapartida a gente ia poder ter o carro para ir até onde a gente quer, a gente divide, né, o aluguel, ia ser maravilhoso. Falei numa intenção real, mas num tom de brincadeira e relaxei, soltei, não fiquei falando aquilo, será que isso vai acontecer? Não, eu soltei literalmente ao vento, porque onde nós estávamos caminhando estava ventando muito, literalmente soltei ao vento. Chegamos no hotel, fomos na recepção. Aí falando assim pra moça, poxa, a gente tá precisando de um carro, será que você tem algum contato, consegue algum contato? Eu tenho sim, eu vou ligar pra vocês. Aí ligou, a gente, que bom, vamos conseguir o carro. Não tem carro? Então tá bom. Ela, esse não tem. Puxa, o que nós vamos fazer? Não, mas espera aí, eu tenho um outro contato, eu vou ligar pra vocês. Que bom. Aí liga pro outro contato,
Ai, não tem carro, a gente... Ai, sério, puxa, que pena, a gente queria tanto, a gente não viu isso antes, achei que ia ser mais fácil circular aqui na cidade e tal. Nisso, uma mulher bate assim no meu ombro e fala assim, com sotaque português: olha, vocês estão querendo alugar um carro? Eu já aluguei um carro, olha ali, ó, aquele ali no carro. E aí, se vocês quiserem, vocês podem ir comigo. Eu vou sair daqui a pouco, tô indo lá para Furnas hoje, se vocês quiserem, vocês vão comigo, 11h30 a gente sai e pronto. Aí eu fiquei num segundo de choque, né? Olhei assim e falei, mas como assim? Você tá sozinha? Tô sozinha. Aí eu falei, tá, e você vai querer dividir com a gente? Quanto que você vai cobrar da gente? Porque eu não tinha nem ideia do valor, do custo do aluguel, né? Tem que perguntar antes, né? Pra não tomar um susto depois. Aí ela, não vou cobrar nada, estou indo lá, vocês vão comigo. Tá, que bom. E nisso, ao mesmo tempo, a recepcionista do hotel, conseguiu um carro. E aí agora, o que a gente faz? Ela conseguiu um carro, a gente aluga, fala não pra mulher, ou a gente aproveita a companhia, enfim. Não conhecia nada, tinha acabado de chegar na cidade, não sabia nem pra onde ir, né, ainda, eu tava localizado na cidade. Aí, eu falei assim, tá, eu pensei comigo em instante, meu Deus, preciso de um instante pra pensar, não tive nem como falar com meu marido no meio desse circo aqui montado ao redor. Falei, bom, então dá um segundinho aí que a gente vai conversar aqui, vai ver o que a gente faz. Aí, rapidamente, naquela coisa, nossa, e aí, não sei o que, homem, relaxado, né? Não, lógico, vamos. Não, mas calma, vamos ver, né? Que essa mulher, nem sei se ela tá no hotel, de onde ela surgiu pra vir convidar a gente assim, né? Quando a oferta é demais, o santo desconfia, né? Bom, aí falei, bom, vamos dar um tempinho aqui, que ela tá ali falando com a recepcionista, a gente ouve o que ela vai falar pra, né? Aí ela conversou pelo assunto, eu vi que de fato ela tava ali no hotel, hospedada, eu falei, bom, pelo menos ela tá no hotel, qualquer coisa o hotel tem informação dela, a gente tá seguro. E aí ela resolveu o que ela tinha pra resolver, voltou e falou, e aí, vamos, não sei o que, eu falei, então tá bom, então a gente vai com você. Ela falou, então vai dar uma volta aqui no centrinho da cidade, ó, ali tem isso pra vocês fazerem, quando for 11h30 a gente se encontra aqui na porta do hotel, que eu vou só resolver umas coisinhas e a gente já vai. Tá bom. A gente foi só pra sair de cena e poder refletir um pouco e caminhando, a gente fala, meu, mas como assim? O que aconteceu, né? Aí ele falou, você lembra que você acabou de dizer que como seria bom se a gente encontrasse alguém pra dividir, pra poder fazer companhia, a gente ter um carro, alguém que já tivesse um carro alugado? Eu falei, para tudo, é verdade, eu acabei de falar isso e já se manifestou. Que coisa incrível, né? Aí eu entrei de novo naquela presença, naquela conexão. Falei, bom, só pode ser isso, eu acabei de desejar. Mas a gente quer tanto que as coisas acontecem, e quando acontece, às vezes a gente até assusta, né? Fala, nossa, foi tão rápido. Mas por que foi tão rápido? Eu vou contar no final o que eu fiz para isso acontecer. Antes, olha que interessante, como nada é por acaso, tudo se conecta. O meu desejo era esse, ter alguém que tivesse alugado um carro que pudesse compartilhar com a gente. Qual era o desejo da Suzana, que se tornou minha amiga depois? Ela tinha um desejo de ter uma companhia naquele dia. E ela teve a companhia que ela precisava, porque ela ficou com a gente das 11h30 da manhã até a 1h da manhã, rodando aquela ilha inteira. Ela foi quase o nosso guia turístico, ela mostrou todos os lugares. Falou, vocês têm que vir aqui, que aqui é bom por isso, e ali, porque ali é bom por aquilo, e aí. Enfim, rodou a cidade toda, mostrou tudo, enfim. E contou a vida dela, porque nessa fase entre a gente decidir ir com ela e entrar no carro, ela falou, não, fica tranquila, eu tenho um drama, depois eu vou te contar o meu drama. E aí ela contou o drama dela. E aí naquele momento eu entendi qual era a troca dessa conexão. Ela tinha perdido o pai dela um dia antes lá na ilha. Ele esteve lá há um pouco mais de um mês antes, em viagem de turismo, já era a terceira vez que ele ia para lá a turismo, passear, e ele teve um mal súbito e foi parar no hospital, e como ela diz, a excursão seguiu e ele ficou no hospital. Ela foi avisada, foi lá ver e logo os médicos disseram que não ia ter muita solução, era uma questão de tempo. Então ela voltou para casa dela, tinha que trabalhar tudo e quando ele já não estava mesmo em condições, chamaram novamente, ela voltou para a cidade, esteve toda semana lá juntinho com o pai para passar esses últimos momentos.
e fez tudo o que ela achou que devia fazer. Inclusive eu aprendi muito com ela nesse momento, porque ela me contou, olha, eu tô com o coração tranquilo, porque eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu fiquei lá com ele, eu falei tudo o que eu queria falar, eu pedi desculpa pelo que eu queria, eu fiz tudo o que eu podia. Então agora é só vivenciar mesmo o processo, né? Que não tem jeito, infelizmente. E aí, o que estava acontecendo? Naquele dia que ela estava com a gente, é o dia que o pai ia ser cremado. E talvez lá não tenha esse hábito da pessoa acompanhar. Ela ia só depois para retirar ali as cinzas e depositar num lugar especial para ela. Mas ela precisava de uma companhia, ela estava sozinha na cidade. O marido e os filhos tinham ficado lá onde ela morava, em Portugal, porque pela vida toda, não sabia quanto tempo ela ia ficar lá, né? Eles não puderam acompanhar, então ela estava sozinha vivenciando todo esse momento. Tudo que ela precisava naquele dia era de companhia. E qual a companhia que ela encontrou? Encontrou logo a companhia de uma terapeuta, né? Para fazer uma terapia com ela. Então, entre risadas e conversas, porque apesar de tudo ela mantinha o bom humor, ela tinha até mais essa lição para ensinar, de que independente do caos todo, de tudo, ela conseguia manter o bom humor. Cada ponto que a gente parava, ela se conectava com a pessoa dali do local, conversava, puxava assunto. E isso foi muito rico, nos deu a oportunidade de ter a experiência de conhecer pessoas locais, saber o que eles pensam, como eles vivem. Eles vivem em cima de um vulcão. E como essa vida é uma vida muito equilibrada, muito de aceitação, sabe? De desapego. Eu tô aqui, eu vivo uma vida maravilhosa. Não tá preocupada que tá no vulcão, que aquilo pode um dia, sei lá, explodir tudo. O importante é o dia a dia que ela tá vivendo ali feliz. Um dos rapazes, eu lembro que ele disse assim, ah não, eu nunca saí daqui, eu nem quero, aqui é muito bom, pra que eu vou sair daqui? Então foram muitos aprendizados, foi um dia intenso. Sabe quando você vive um dia que parece que você viveu um ano inteiro? De tanta coisa, tanta gente que você conhece, conecta, tanto aprendizado. E o aprendizado, mais uma vez, ele veio porque eu estava em presença. Talvez se eu não tivesse em presença, eu fosse dizer, puxa, que saco, fui arrumar logo a companhia de uma pessoa que está vivendo um péssimo dia. Ou eu poderia falar, nossa, eu não aguento mais, fico me levando de um lugar para outro. Enfim, a nossa mente acha coisa para reclamar com muita facilidade. Mas felizmente eu estava em presença, então eu entendi e vivenciei aquela troca. Eu entendi que eu tinha algo que eu podia ajudá-la nesse momento difícil. Elas tinham algo que podia nos ajudar, que é nos apresentar a ilha, nos ensinar tanta coisa, apresentar pessoas, que ia ser muito útil para os nossos próximos dias. Ela iria embora logo no dia seguinte, mas nós estaríamos lá ainda e poderíamos aproveitar tudo isso nos próximos dias e fazer dessa uma das viagens mais maravilhosas e inesquecíveis que a gente já teve. E assim foi. Mas isso foi, é isso que eu gostaria que você absorvesse de toda essa história, em função da presença. Presença em que eu estava conectada comigo mesma, tranquila, mente em equilíbrio, conectada com todos, sabendo que nada é por acaso, nenhuma conexão é casual. E quando acontece, você tem presença, você aproveita aquele momento, você absorve tudo que aquele momento pode te dar. Todos os presentes, eu lembro do rosto de cada pessoa com que a gente se conectou, porque a gente se conectou de verdade, conversando, sabendo a vida daquelas pessoas. E nisso eu pude observar também a generosidade dessas pessoas que vivem ali uma vida num outro ritmo, numa outra frequência. E não é porque elas vivem isso que elas são assim, é delas, é a essência delas, e talvez até por ressonância elas foram nascer nesse lugar, não é mesmo? Mas o quanto, claro, o ambiente favorece, sem dúvida, mas não é por isso que elas são assim. Então eu procurei aprender e ao ver que cada uma daquelas pessoas com as quais a gente se conectou tinha algo de bom para dar e elas faziam isso com muita generosidade, sabe? Você pediu uma informação, onde é que tá tendo a festa não sei o quê? É ali embaixo, mas vamos lá, eu te levo até lá. Aí você chega na festinha, na festa de São João, tem as barraquinhas, sei o que, tem aqui se vocês quiserem comer, mas se vocês quiserem comer, jantar, comer uma refeição mesmo, eu vou te levar, e leva até o lugar, espera você sentar para depois se despedir e sair. É um grau de acolhimento, de positividade maravilhoso, que deu para aprender muito, mas de novo, porque eu estava em presença, senão isso tudo tinha passado batido e muito provavelmente nem teria conectado com essas pessoas que marcaram esse momento tão especial. Mas aí,
como eu cheguei nisso, né? Como eu cheguei nessa presença, e é isso que eu vou te contar agora. Essa presença, ela acontece quando a gente conhece o caminho de autocontrole do nosso corpo. Esse caminho de autocontrole, ele passa por algumas ferramentas, respiração, uso de florais, meditação, uma série de coisas que você pode ir fazendo no seu dia a dia de forma que se torne um hábito, assim como escovar o dente. É tão difícil quanto aprender a escovar o dente, e depois que você aprende e vira um hábito, é tão fácil quanto. E isso internaliza. E eu me propus, nesta viagem, mesmo estando totalmente fora de rotina, a manter rotinas básicas no meu dia. Então, todos os dias eu acordava e meditava. E o fato de fazer isso, intencionar o meu dia, me manter presente, me ajudou muito a passar por esses momentos, inclusive por este momento feliz de rapidamente, porque eu estava numa frequência muito boa e leve, soltei sem tensão, sem conflito, simplesmente desejei, tudo aconteceu. E aí o que poderia ter sido um dia chato, sem ter nada para fazer, se tornou um dia inesquecível para eu contar para vocês. E essa presença, ela é possível, ela é treinável. Agora, quando existe um método, um passo a passo, que você sabe o que fazer, que você tem um acompanhamento para ser direcionado nesse passo a passo, fica muito mais fácil. Não precisa levar uma vida inteira de aprendizado. Num curto espaço de tempo, você consegue aprender muita coisa. E eu vou ensinar para você como é esse caminho, te mostrar que ele é possível através da Semana Detox da Ansiedade. A Semana Detox da Ansiedade é o meu evento online e gratuito, exclusivo para mulheres, que você pode participar apenas se inscrevendo no link que está aqui na descrição do vídeo. Você se inscreve e corre, hein? Porque já tá para começar. Vai ser uma semana maravilhosa em que a gente vai poder entender melhor esses mecanismos que disparam a ansiedade, mente acelerada, a angústia, o que nos deixa completamente desconectadas de nós mesmas e com o todo. E através desse caminho que eu vou apresentar para você, você vai descobrir que é possível reconectar, resgatar a si mesma e viver essa vida de presença em que verdadeiros milagres acontecem.